Boa noite, pessoal. Bem-vindas a mais um culto. Nesse momento agora vamos começar um momento de louvor e adoração. Reúna sua família, comece a reunir o pessoal. E nesse momento, não esqueça, deixe seu comentário aí no nosso vídeo para nos ajudar. Deixe o seu like e comente, compartilha para as pessoas o nosso culto, beleza? Vamos começar o nosso culto agora, nesse momento. Vento que abre o caminho.
Boa noite, igreja, paz do Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma noite, num domingo, para louvar e engrandecer o nome desse Deus. Estamos aqui, como igreja espiritual do Senhor, porque como igreja física, esses tempos a gente deixou de se reunir, mas não deixamos de ouvir a palavra, estamos sendo abençoados diariamente com a palavra dos irmãos, estamos sendo alimentados. E mais um alimento para nós. Essa semana Deus falou muito comigo nesta palavra, espero que fale com cada um de vocês também, É um aprendizado a gente ouvir a voz de Deus. Então, o tema dessa mensagem de hoje é: seja o Sinai que fumega. Parece meio estranho o nome, mas vocês vão entender a importância de sermos esse Sinai que fumega. Essa mensagem de Deus para nós nos levará a refletir de como tem sido o nosso relacionamento com Deus. Nesse tempo que não podemos estar juntos em comunhão, como tem sido o nosso relacionamento diretamente com Deus? Será que estamos sendo o que Deus deseja que nós somos, que nós sejamos, na verdade? Então, há um tempo atrás, alguns podem se lembrar, eu trouxe uma mensagem para a igreja falando sobre Adão e Eva no Jardim do Paraíso, o momento que eles tinham de comunhão com Deus. Deus vinha no entardecer falar com eles e aquela expectativa, eles esperando Deus, Eu lembro o tema dessa ministração era saudades da viração do dia. E, na verdade, eu estou citando porque hoje é quase que uma continuação, de tudo aquilo que foi falado. Então, nós vamos seguir adiante do momento que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e tinham aquela comunhão com Deus. Deus se alegrava em vir falar com eles, e a partir do momento que houve a desobediência, houve o pecado, teve que ser quebrado esse relacionamento íntimo do homem com Deus, porque Deus não compactua com o pecado. Não compactuava e hoje também não. Onde tem o pecado, Deus não pode estar presente, trevas e luz, não tem como. Então, o desejo de Deus, mesmo com o homem fora do paraíso, ele desejava ardentemente se relacionar com o homem, e ele foi criando caminhos para esse relacionamento, E a gente vê, vendo a palavra, lendo a palavra, que cada vez ele arrumava uma forma de se revelar, porque ele tinha esse desejo de estar com o homem. E o homem também tinha esse desejo latente de se relacionar com Deus, mesmo sem saber. Por que eu digo latente? Porque era algo que estava ali dentro do coração do homem, estava intrínseco ali no coração do homem, Mesmo sem ele saber, estava incrustado e está no meu coração e no teu coração, no DNA espiritual nosso, o desejo de ter esse relacionamento com Deus. Eu costumo falar que é como um diamante bruto que está escondido numa grande rocha. E esse diamante bruto é a presença de Deus, esse lugar que Deus tem que ocupar em nosso coração. E a hora que é descoberto, nós vemos o grande valor. Nós vemos como a beleza desse diamante, de estar na presença de Deus. Então, que você possa descobrir esse diamante hoje na sua vida, e você que tem, possa se regozijar de alegria de estar na presença do Senhor. Nós temos certeza disso, que isso está intrínseco no homem, porque quando estudiosos afirmam, pelas escavações, por todos os estudos que eles fazem, que mesmo em civilizações mais antigas, totalmente afastadas de convívio humano, convívio de pessoas, com entendimento, aquelas pessoas totalmente isoladas, Eles tinham deuses, adoravam deuses. Como eles podiam entender isso de Deus? Eles nunca tiveram contato com a civilização, Então, eles, através desses estudos, eles chegam à conclusão que eles adoravam a natureza muitas vezes, sol, lua, fogo, água, florestas, animais, mas eles adoravam. Muitos tinham até estátuas, desses deuses que eles faziam. Então, isso está dentro do homem, esse desejo de adorar alguém que o homem saiba ou julgue, no caso deles, que era superior. Então, isso está lá dentro e as pessoas ficam sedentas pelo Criador.
Mesmo sem saber, todos estão sedentos pelo Criador. E esse desejo continua e vai continuar. E isso explica porque o homem que não adora a Deus, não coloca Deus neste lugar que está reservadinho ali para ele, que cabe Deus certinho, né? Eles idolatram outras coisas. Aí colocam na vida deles, muitos idolatram jogadores, artistas, o próprio status, né? Trabalho, filhos, namorados, políticos, cônjuge, o dinheiro, carros, estátuas, o próprio corpo, tem pessoas que idolatram o próprio corpo, né? Vícios, né? E outras coisas. Aí fala, mas como, né? Filhos, cônjuge, sim, nós temos que amar filhos, cônjuge, família, adorar só ao Senhor Deus, porque idolatrar é diferente de amar, é bem diferente. Idolatrar significa cultuar, adorar, venerar, amar excessivamente. Isso não agrada a Deus, né? Isso tudo não é normal. E daí vem a palavra ídolo, né? Então é idolatrar. Então se você idolatra alguma dessas coisas, é com Deus, é com você que Deus está falando, né? É momento de entender que o único que é digno de adoração é o nosso Deus poderoso. E muitos até matam por causa dessa idolatria que tem por alguma coisa, né? Umas idolatrias absurdas, a gente vê muitas coisas acontecendo. Então, porque dentro do homem, esse espaço que está reservado para Deus está sendo ocupado com coisas erradas, né? E quando, mesmo que ele tente preencher esse vazio com outra coisa, ele não consegue. É uma alegria momentânea, é algo que ele pensa que está trazendo alegria, mas não está. E aí começa a acontecer as situações difíceis, ele se sente incompleto, ele fica triste, ele fica deprimido, ele vai buscando, e aí um carro não satisfaz e compra outro, aí uma pessoa, um namorado não satisfaz e troca e muda de casamento e vai. Por quê? Porque ele está vazio, ele precisa de Deus para ter a sua direção. Mas como ter certeza desse mesmo desejo de Deus para nós, com relação a nós? Será que esse mesmo desejo que nós temos de nos relacionar com Deus, Deus tem de se relacionar conosco, né? Tenha certeza, Deus nunca deixou de desejar se relacionar com o homem. E hoje nós iremos entender bem isso. Bem, logo após a queda de Adão e a expulsão do paraíso, Deus começou a preparar caminhos, como eu falei, né? Para estar próximo do homem. E no Velho Testamento foi profetizado dezenas e dezenas de vezes, em muitas passagens, sobre a vinda do Messias, Jesus, o Cristo, né? Como ele viria para resgatar essa humanidade, né? Dessa maldição do pecado, dessa separação, dessa interrupção que houve entre o homem e Deus. Mas antes que isso se concretizasse, a vinda de Jesus, Deus não perdeu totalmente o contato direto que ele tinha com o homem, né? Ele falou com a nação de Israel, que era o povo escolhido dele, né? De muitas maneiras. O povo de Israel era segundo o coração de Deus. E ele foi falando e foi conduzindo esse povo, né? Ele falou através da palavra escrita, né? Já tinha o Pentateuco, né? Ele falou também, se manifestou em visões, usou usou anjos, né? Que se mostraram e falaram para os homens, né? Como nós vimos lá em Sodoma, Gomorra. Muitas vezes se manifestou também exortando as pessoas, né, vindo para que houvesse uma mudança de vida, que saísse do pecado, né, conduzindo o povo a muitas vitórias, né? Então tem muitas coisas na Bíblia que a gente vê Deus se manifestando. Ele disse, por exemplo, a Noé que construísse uma arca, e o dilúvio que ele falou que viria, veio. Ele falou com Samuel, na adolescência de Samuel, jovenzinho ainda, para que alertasse o sacerdote Eli sobre as falhas que ele tinha com os filhos. Ele não obedeceu, teve consequências desastrosas, né? Ele falou a Moisés na sarça ardente, em muitas outras situações. Ele prometeu um filho a Abraão e cumpriu a promessa. Falou que Abraão seria pai de muitas, né, de uma grande nação, e foi, e é ainda, né, a grande nação vinda de Abraão. E vai por daí em diante, falou com Paulo, né? Paulo teve a visão e Deus falou com ele, falou com Maria, para avisar da vinda de Messias, falou com profetas, com reis, com homens comuns. Então Deus foi se manifestando quando era necessário
se manifestar. Ele não tinha um contato direto todo momento, mas quando era necessário ele se manifestava. Mas será que Deus ainda fala conosco hoje, né? Se fala, como ele fala? Quando? Onde, né? E será que todos gostam de ouvir a voz de Deus? Se ele fala, será que todos obedecem? Então, é sobre isso que mais uma vez Deus irá falar conosco, né? Você que está aí ouvindo, você tem um tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus? Você está tranquilo e desejoso de receber? Sedento pela palavra? É assim que Deus quer falar conosco. Ele não quer falar conosco quando nós estamos atribulados, correndo, desesperados ou pensando em outra coisa. Ele quer ter aquele momento de paz, como ele tinha lá no Éden, com Adão e Eva, que ele chegava, Adão e Eva estavam esperando e eles tinham aquele momento de conversar, né? É assim que Deus quer se relacionar conosco. Mas para começarmos a entender bem isso, nós vamos ler 2 passagens bíblicas para darmos continuidade, né? Essas passagens bíblicas, a primeira está em Êxodo 19. Nós vamos ler do 16, o capítulo 19, nós vamos ler os versículos 16 ao 19, que você vai ver aí também no vídeo. Está escrito assim, olha: na manhã do 3º dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. Então, tudo isso acontecendo e Deus respondeu no barulho do trovão. E vamos ler outro trecho para complementar esse. Esse está em Deuteronômio 5. O fogo queimava no alto do monte e vocês ouviram a voz falar no meio da escuridão. Isso era Moisés falando, tá? Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós o ouvimos falar no meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir, e se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver, depois de ter ouvido como nós ouvimos, o Deus vivo falando no meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor quer dizer, e depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. Então, nesta passagem, nós vemos o Senhor, em seu poder, graça e misericórdia, se manifestar a seu povo no Monte Sinai. Esse momento foi tremendo, né? Foi revelado de uma forma espetacular a forma como a própria natureza engrandeceu ao Criador, com trovões, relâmpagos, tremores de terra, nuvens espessas. Nós não estamos falando de um vulcão, nós estamos falando do Monte Sinai, um monte normal que está lá até hoje, né? E tudo isso aconteceu naquele lugar, né? E foi um momento de glória e poder de Deus, mas ao mesmo tempo foi assustador, que até o próprio Moisés temeu, né? Não é temeu de medo, mas temeu de respeito a esse Deus. E os príncipes daquelas tribos foram até Moisés fazer esse pedido estranho. É estranho, né? Ao mesmo tempo que eles elogiaram o fato de Deus vir e falar com eles, né? Com o povo escolhido de Deus, e se manifestar de uma forma tão poderosa, particularmente ali com eles, deles terem sido privilegiados, né, pela visita de Deus. Eles até falaram que eles se consideravam agraciados por isso, mas eles falaram do receio que eles tiveram. A glória de Deus foi tanta que eles tiveram medo de serem consumidos por tanto poder que Deus
manifestou naquele lugar. E pediram que as próximas vezes que Deus quisesse falar com eles através da vida de Moisés, que Moisés fosse sozinho, recebesse as ordens do Altíssimo, né? Aí Moisés viria e repassaria essas ordens para eles, que eles falaram que eles obedeceriam, né? Mas não queriam mais ouvir diretamente a voz do Senhor. O homem já quis começar a colocar um intermediário entre eles e Deus, teve receio de ouvir a voz de Deus. Quando nós vemos essa passagem bíblica, né, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, eu vejo o quanto ela é atual, né? Ela é antiga, mas é atual. Porque nós vemos numa época em que grande parte do povo cristão não quer mais ouvir a voz do Senhor, né? Porque eles temem que a voz do Senhor possa matá-los. Incrível isso, né? Mas a voz do Senhor realmente pode matar, sabia? Você que está assustado aí, mas não é da forma como as pessoas pensam, não. Não é a morte física que matará a pessoa, né? Que não é essa morte que pode destruir a pessoa, mas o que Deus quer matar em nós, muitas vezes, é uma alma corrompida, a alma do velho homem, sabe? Que está no lamaçal do pecado, com o espírito adormecido para com Deus. Quem ouve a voz de Deus muda completamente a sua vida, enterra aquele velho homem podre com todos os seus pecados, com todos os seus velhos hábitos, né? Então, o que Deus quer é matar o que está ruim em nós, para que ressuscite algo bom, algo tremendo, que é a vida dele em nós. Deus quer vivificar a humanidade, né? Dessa morte espiritual que a humanidade está vivendo, para que eles deixem o mundo, deixem a imundície, deixem o pecado, deixem a vida errada. Muitos até fingem ouvir a voz de Deus, fingem obedecer a voz de Deus, mas vivem numa duplicidade de vida. A gente vê muito isso acontecendo. Continua compactuando com o pecado, né? Continua encenando ser um servo de Deus, uma pessoa que foi transformada, mas não foi transformada, não tem profundidade e compromisso com Deus. A gente vê muito isso acontecendo. Exatamente como o povo de Israel fazia naquela época. Tinha uma duplicidade de vida. Aparentemente serviam a Deus, com a sua boca serviam a Deus, mas com seu coração e com suas atitudes estavam completamente afastados de Deus. O coração deles latejava pelo pecado, ansiava o pecado. Estavam embriagados por tudo aquilo que Deus abominava, né? Então o povo de Israel, que saiu da escravidão do Egito, depois de mais ou menos uns 430 anos ali, vivendo ali com aquele povo idólatra, eles absorveram muitas coisas daquele povo. Então eles cultuavam ao Senhor, mas também adoravam aos ídolos. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Se você depois quiser ler Êxodo 32, não vai dar para ler, eu só vou citar. Moisés esteve no alto do Monte Sinai, mais ou menos, foi por 40 dias. Ele esteve ali recebendo de Deus a primeira parte da lei, os 10 mandamentos, né? E estava ali afastado do povo, porque ele estava recebendo para depois levar o povo. Esse povo, inclusive, o segundo mandamento era: não farás para ti imagem de escultura. Olha só como Deus conhecia aquele povo, estava instruindo a não fazer imagem de escultura. Ao mesmo tempo que o dedo de Deus estava escrevendo naquela pedra os preceitos dele, os mandamentos dele, adivinha o que o povo estava fazendo, né? Nesse mesmo tempo, o povo já cansado de esperar Moisés, achando que Moisés tinha abandonado, mas na verdade era aquele desejo de estar adorando algo palpável, né? Algo que eles pudessem ver. Eles pediram para Arão fazer uma imagem, né? Arão era irmão, porta-voz de Moisés, e depois, mais para frente, foi sacerdote também. Pediram para que Arão fizesse uma estátua, um bezerro de ouro. Arrecadaram ali os ouros de todo mundo, todo mundo doou, e Arão fez esse bezerro de ouro, né? Esse bezerro de ouro, ou touro, representava o deus egípcio chamado Apis. Esse deus era um deus, eles tinham muitos deuses, era um deles, né, importante para eles, e eles adoravam aquele deus. E quando eu falo esse deus, é um deus
com letra minúscula, tá? É um Deus sem poder, sem glória, né? Ele era considerado Deus, mas não era nada, era uma estátua, não tinha vida naquilo ali, né? Então, esse pessoal construiu, fez lá esse Deus, madrugaram, ofereceram holocaustos, depois disso, né, fizeram as ofertas, tal, se sentaram para comer, beber, se divertir e dançar, diz a palavra de Deus, né? Ao que tudo indica, essa diversão refere-se a práticas sexuais imorais, que nesses cultos pagãos tinha muito. Eles tinham, as pessoas ali, até as sacerdotisas, né, que eram sacerdotisas sexuais. Então, não estou falando que ali no meio deles tinha, mas eles continuaram com muito dessas práticas ainda estava no coração deles, né? E tanto é que quando Moisés desceu, ficou muito irado. O próprio Deus falou com Moisés: desce, que o povo já se corrompeu. E aí Moisés desceu já sabendo o que estava acontecendo, né? Então eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. A idolatria continuava no coração deles. É como muitos cristãos que saem do mundo, mas o mundo não saiu do coração deles. É até que o mundo não sair do coração do crente, né? Ele vai continuar fazendo coisas erradas e vai sofrer consequências. E é isso que Deus quer evitar. Deus não gosta de ver seus filhos sofrendo. Então ele nos alerta para isso. Quantos cristãos que nós vemos hoje que dizem servir a Deus, mas não conseguiram se libertar de tudo aquilo que criam, né? Tudo aquilo que faziam, né? Continuam crendo em horóscopo, em patuás, em objetos que consideram poderosos, né? Em ídolos humanos, até objetos ungidos e vendidos, né? Por pastores e religiosos mal intencionados, né? Objetos que muitos creem que faça milagres. Nenhum objeto faz milagres. O único que pode fazer um milagre na minha e na sua vida é o Deus poderoso. Tira isso da tua cabeça, da tua vida. Se você tiver isso na tua casa, destrua. Isso não agrada a Deus. Como Moisés destruiu esse bezerro de ouro, moeu e jogou na água para que aquele povo bebesse e sentisse o amargor do pecado deles, né? Então destrua, você não precisa beber não, tá? Só jogue fora e destrua. Então, outros crentes imaturos também correm de igreja em igreja buscando profecias ou procurando pessoas que se intitulam profetas para buscar profecias, e muitos acabam recebendo profetadas e acabam se decepcionando com Deus, né? Porque aquilo não vem de Deus e não se cumpre. Então, não consegue depositar sua vida, seu futuro nas mãos do Senhor. Ficam ansiosos, desesperados, querem previsão do que irá acontecer. Meu querido, o teu futuro está nas mãos do Senhor. Só Ele tem poder sobre o teu futuro, nada mais. Pare de confiar em coisas palpáveis. Mude, transforme a sua mente, que haja renovação na sua mente, né? A Bíblia nos diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seus pedidos sejam conhecidos por Deus através de orações, súplicas e ação de graça. É isso que nos aproxima de Deus, né? Essa busca em conhecer o futuro, na verdade, é esoterismo condenado por Deus. Depositar a confiança em objetos, né, ou pessoas é idolatria. Isso é abominação a Deus. Você quer agradar a Deus? Se liberte dessas coisas. Para o cristão, isso é duplicidade de vida, né? Então, tudo que Deus queria nos revelar, Ele já nos revelou através da palavra dEle. Não precisa mais correr atrás de revelação. Busque na palavra, né? O nosso manual do Criador, que é a Bíblia, está completo. Não precisa mais de revelação ou de complemento. Está completíssimo. Bem, vamos voltar a Moisés lá no Monte Sinai, né? Depois que Moisés ouviu o pedido do povo para não falar mais diretamente, para Deus não falar mais diretamente com eles, né? Deus pediu para que eles voltassem às suas casas, né? Aí Deus mandou Moisés construir uma tenda, né? Um templo, e ele manifestava a glória dele naquele lugar, através, né, da vida dos sacerdotes, e eles eram intermediários entre Deus e o povo. Era isso que o povo queria, na verdade, né? Era uma forma indireta. Então, esse tabernáculo foi construído com todas as orientações de Deus. Quem conhece sabe direitinho, né? E Deus manifestou a glória dele naquele lugar. Mas ele não queria só isso, ele queria continuar, estar
uma forma mais direta com o homem. Ele desejava muito mais do que aquilo, né? Porque nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de amor, é um Deus de comunhão, é um Deus que gosta de estar ali juntinho, né? Não gosta de estar indiretamente ligado ao homem. E aí o que Deus fez? O maior plano dele, desde lá do Éden, era enviar seu filho Jesus, e ele enviou Jesus, que desceu de lá da sua glória e veio habitar no meio do seu povo, para que Deus pudesse ter um contato maior com a criação. E Jesus se humanizou, Deus vivo se humanizou, né? Em João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus viveu como homem, sofreu tudo que eu e você sofre, tudo que a humanidade sofre, teve os mesmos desejos, sofreu as mesmas tentações que o homem também sofre e venceu. Ele nunca sucumbiu a nenhuma tentação. Ele venceu o pecado, ele trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com um coração humano, se irou, em algumas vezes a gente vê na palavra dele, sabe, com aquilo que o homem tem, aquele sentimento muitas vezes de explosão do homem. Jesus chorou quando Maria, irmã de Lázaro, se lançou aos seus pés desesperada, falando que o irmão dele estava morto. E Jesus se emocionou, se compadeceu e chorou. Jesus foi tentado, né? Nós vemos isso em Mateus 4. Jesus sentiu fome, nós vemos em Mateus também 4,2. Teve sede, João 19,28. Sentiu cansaço, João 4,6. Sofreu na alma, Marcos 14, do 32 ao 42. Em plena agonia, ele suou sangue, Lucas 22, 44. Então nós vemos um Jesus humano, e tem muitas outras coisas que não dá para citar tudo, né? Vemos esse Jesus humano tendo as mesmas reações, os mesmos sentimentos que nós temos. Por isso, ele entende a minha dor, a tua preocupação, tudo que você está passando nesse momento. Jesus era 100% humano e 100% divino, né? Jesus, ele é transcendente, quer dizer que ele é distinto, ele é superior à criação, que somos nós e tudo que há na terra, mas ao mesmo tempo ele é inerente. Essa é a parte mais linda, isto é, está intrinsecamente ligado a nós, está ali, ó, junto a nós. Isso é maravilhoso, quando nós sabemos que temos um Deus assim, que vive ali, ligado em nós. E essa ligação se concretizou quando ele ressuscitou e subiu aos céus, e nos enviou o Espírito Santo dele, para que viesse morar em nós. Naqueles que creem e recebem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele só pode habitar em quem deseja, em quem quer, em quem dê essa autoridade para ele vir e entrar. Porque a única coisa que Deus não pode é invadir a vida de uma pessoa sem ela desejar, né? Então isso é o livre-arbítrio que Deus dá ao homem. Então agora já não é mais uma tenda no deserto, um tabernáculo, ou um templo em Jerusalém, ou uma igreja de paredes e portas, né? Agora ele habita no vaso de barro. E sabe quem é o vaso de barro, meu querido? Sou eu e é você. E a Bíblia nos fala isso em 2 Coríntios 4,7, que ele fez esse vaso para derramar a glória dele. E a glória dele é derramada em mim e em você. Muitas pessoas podem até estar decepcionadas com Deus, pois acham que Deus não está falando com elas, né? Ou que Deus não se importa com elas. Muitos até perguntam e questionam: por que Deus não fala comigo? Por que, né, Ele não responde às minhas orações? Por que Deus não me atende? E muitas às vezes ficam magoados com Deus. Existe, viu? Pessoas que estão magoadas com Deus, mas Deus quer te curar. Se você está com esse sentimento de rejeição de Deus por você, Deus quer te curar. Pode ter uma certeza absoluta. Ele fala sim com você em todos os momentos. É que nós precisamos encontrar essa maneira de ouvir Deus. O problema não é Ele falar, o problema é nós ouvirmos, né? Quem sabe hoje a maneira que Ele encontrou foi através dessa simples palavra, uma maneira de falar com você que está aí na sua casa. Quem sabe hoje Ele não quer responder a pergunta que está machucando o seu coração
tirando tua paz, te deixando triste, né? Ouvir Deus falar pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Cada um tem uma maneira de encarar a vida e de entender, né? Deus trata cada um de nós como filhos únicos, pessoas únicas. Não trata numa totalidade como Ele tratava o povo lá de Israel. Hoje Ele trata na individualidade. Nenhum de nós é xerox de outro cristão. Por isso Deus não fala da mesma forma com todos. No entanto, aqui estão algumas maneiras que Deus usa para falar conosco, né? Primeiro, através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Você tem lido a Bíblia? Você tem dado um tempo de qualidade para Deus, lendo a palavra dele e tentando entender o que ele está falando naquela palavra? A Bíblia é o único livro que nós lemos com o autor presente, o autor está ali, junto. Não é incrível isso, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, ela fala aos nossos corações. A palavra dele é viva e a revelação dele se renova todas as manhãs, diz a palavra de Deus, né? E para cada um, ele vai trazendo novas esperanças, novas revelações, respostas e a certeza que ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Na Bíblia estão contidos ensinamentos de todos os tipos, né? Ensinamentos sobre educação de filhos, casamento, vida financeira, amizades, negócios, igreja, comunhão entre irmãos, família, namoro, governantes, caráter, mudança de vida, até alimentação, higiene, vida social, natureza, história e final dos tempos, né? E principalmente salvação. Nela também está contido coisas sobre morte, sobre doenças, sobre curas, né? Nos mostra que a nossa fé pode mudar rumos, pode mudar o teu rumo, pode mudar o meu rumo, pode mudar circunstâncias. É a fé, né, que pode fazer isso. Nos ajuda a superar perdas. E eu creio, sabe, que nesse problema que nós estamos passando, muitos tiveram perdas, né? Perdas, às vezes, até de pessoas que amam, pessoas que às vezes estão até doentes, né? E outras perdas também, perdas materiais, perda de emprego, perda, né? Muitas perdas podem ter acontecido na tua vida. É com você que Deus está falando. Deus, através da palavra dele, ele traz a certeza que ele está cuidando de você, mesmo nessa hora difícil que você está enfrentando. Não é incrível um livro todo ter todos esses assuntos e podem nos esclarecer as dúvidas, né? Exatamente isso. Não há nada que você procure e não encontre na Bíblia. Nosso manual, ele é completo. Leia e medite na palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então ela é inspirada por Deus, foi escrita por homens usados por Deus. Nunca deixe aquilo que o povo fala, mas o homem escreveu. Sim, o homem foi instrumento do Senhor, da mesma forma que eu estou sendo instrumento do Senhor aqui para falar da palavra de Deus para você. Eu estou me deixando usar e aqueles homens se deixaram usar por Deus para que hoje nós tivéssemos esse manual escrito. A nossa Bíblia, na verdade, ela tem o sopro de Deus. Olha que coisa maravilhosa quando a gente pensa nisso. Tem a inspiração e os conselhos de Deus, né? Às vezes ela nos dá um aviso, às vezes uma palavra de encorajamento, às vezes uma lição de vida, né? Mas ela é um guia de amor e de zelo de Deus por nós. Quando nós lemos, entendemos e praticamos essa palavra, nós estamos preparados para a obra, para o reino dele, né? Para ser usados no reino dele e para a nossa vida também ser mais feliz. Deus muitas vezes sussurra em nossos ouvidos palavras de alerta e muitas vezes Ele fala energicamente conosco porque nós somos teimosos e Ele não quer que a gente venha a sofrer. Mas Deus pode falar também de outras formas, eu falei da Bíblia, Ele pode falar através dos louvores, né? A música inspirada por Deus nos traz paz, nos leva mais próximo dEle, sabe? Enche o nosso espírito e nos leva à adoração. Por isso, incentivamos a todos deixarem a música secular e começarem a ouvir louvor, louvor inspirado por Deus. Você vai ver como a tua vida começa a mudar, como é maravilhoso quando você está, às vezes, abatido com alguma dificuldade, ou às vezes, né, não tem nada, mas você quer ter uma comunhão maior com Deus. Você ouve o louvor, aquilo parece que te aproxima tanto, parece não, te aproxima tanto de Deus, é maravilhoso. E Deus pode falar também
nas nossas vidas através de outros cristãos, de alguns irmãos, né? Deus pode usar a vida de um irmão para te aconselhar, para te ensinar, né? Para que você se achegue mais a Ele. Né? Eu sempre digo, ande com quem te acrescente e com quem te aproxima de Deus. Se a pessoa está te levando para longe de Deus, não é teu amigo, tá? Teu amigo quer que você se aproxime mais e mais de Deus, que é o lugar mais seguro, mais maravilhoso que nós podemos estar. Deus também pode falar através da natureza, né? É impossível olhar, por exemplo, o entardecer, olhar os pássaros, a natureza, o mar, rios, flores, e em tudo isso não ver a mão de Deus, não crer que foi só um ser onipotente, um ser poderoso como Deus para fazer tudo tão perfeito como é a natureza. Essa natureza como está estragando, mas que Deus fez perfeita, né? Pare um tempo, quando você tiver a oportunidade de estar na natureza, e comece a olhar, a ver, e comece a engrandecer a Deus. Nesse momento você vai ver Deus falando com você, sabe? Não que a natureza é Deus, mas a natureza foi feita por Deus e nos traz a paz de Deus em nossas vidas. Então aprenda a apreciar, sabe? Ore, louve, clame ao Senhor quando você tiver essa oportunidade de estar em paz, olhando as coisas lindas que Deus fez. Com certeza você vai experimentar uma paz nunca sentida, tá? Através da oração também Deus pode falar muito conosco. A oração nada mais é do que um diálogo que nós temos com Deus. É uma conversa com um amigo presente, né? Falamos o que sentimos, o que precisamos. Deus não vai nos dar tudo que nós pedimos, tá? Mas Ele vai dar tudo que nós precisamos. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E vai também nos ensinar e nos ajudar a lutar pelo que é necessário, tá? A gente faz o natural e Ele faz o sobrenatural, mas você tem que fazer a tua parte. E Deus também fala através do seu Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo que nós falamos lá no início, né? Já estava junto com Deus na criação do mundo, é a Trindade, Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, né? E com a vinda de Jesus, né? O Espírito Santo estava também presente, estava com ele, né? Então, nós falamos no início que Deus sempre desejou se relacionar com o homem. E quando Ele enviou Jesus para habitar aqui entre nós e morreu, Jesus ressuscitou, todos sabem disso, e quando Ele subiu aos céus, Ele disse que mandaria o Consolador e mandou, e veio o Espírito Santo, que se manifestou lá em Pentecostes. E a partir daí, o homem passou a ser morada do Senhor, né? A partir desse momento, eu e você somos templos do Espírito Santo de Deus, e aí se começou a cumprir totalmente o desejo inicial de Deus, de ter esse relacionamento íntimo com o homem e permanente. Isso é permanente, gente. Esse Espírito Santo que foi enviado não vai ser tirado, né? Se você aceitou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já está em você, já faz morada em você, e isso não pode ser tirado. Então, quando nós falamos que Jesus se humanizou, Ele estava interagindo com a humanidade em amor, né? Ele, mais que ninguém, entende a minha dor, a sua dor e o sofrimento humano. Então, nós somos os representantes de Cristo aqui na Terra. E se nós temos o Espírito Santo habitando em nós, então nós devemos ter os mesmos sentimentos que Jesus tinha. Sabia disso? E quais são esses sentimentos, né? Jesus amou. Jesus cuidou, Jesus teve misericórdia. Misericórdia é sentir a dor do outro, sabe? Jesus perdoou, uma dificuldade muito grande que o cristão tem. Jesus alimentou as pessoas. Jesus tinha humildade para servir. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus nunca pensou em si, mas sempre no próximo. Então a mensagem de hoje é um alerta para nós. Quando entendemos que a presença de Jesus na minha vida, na sua vida, tem como objetivo sermos parecidos com Ele, andarmos nos passos dEle, no caminhar dEle, então nós devemos rever a nossa conduta de vida, os nossos princípios, os nossos valores, principalmente o nosso caráter. Seu caráter é um caráter cristão? É aquele caráter que você faria tudo o que você faz se Jesus estivesse aqui do seu lado fisicamente? E eu te digo, Ele está. O Espírito Santo está em você, sabe? Então faça sempre pensando o que Jesus faria no meu lugar. Você vai ver como você começa a mudar, como nós começaremos a mudar as nossas condutas, né?
Hoje nós estamos passando por dificuldade, a gente está vendo muitas pessoas passando já necessidades e muitos que poderão vir passar. Então é hora de nós amarmos mais, sermos mais misericordiosos, julgarmos menos, entendermos mais, ajudarmos mais. Vamos ser o ombro amigo, sabe? Onde aquela pessoa necessitada está desejosa de alguém para ouvir e para falar uma palavra que possa mudar a situação dela. Seja esse ombro amigo. Vamos ser a mão que ajuda o necessitado, né? Vamos ser os intercessores de quem está passando por problemas, por perdas, né? por saúde, dificuldade na saúde, por doenças no caso, né? Ou as pessoas estão sem forças para orar. Vamos ser os intercessores. Graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja de muitos intercessores. Nós temos aqui pessoas que se dispõem a orar pelos outros. Então isso nos agrada muito. Se agrada a gente, você imaginou como agrada o coração de Deus, né? E quando nós oramos, nós somos mais abençoados do que até aqueles que recebem a oração, sabe? Deus se agrada do intercessor. Bom, nós já entendemos, né, que Deus deseja ter esse relacionamento conosco, mas nós precisamos reconhecer que, na verdade, nós é que precisamos dele para tudo. Ele deseja estar relacionado, nós precisamos dele para tudo. 1 Timóteo 2, 3, 4 diz: Deus nosso Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus está formando uma família, a sua família, né? Ele nos criou para que possamos ter esse relacionamento especial de pai para filho com ele, né? E Deus vai continuar falando e não vai se calar. Então, esse momento que estamos vivendo, nós vemos uma grande estratégia de Satanás para calar a igreja, mas a igreja não vai se calar, a igreja não vai prevalecer, sabe? A igreja, ela vai continuar falando, né? Nada pode separar o povo de Deus do seu Criador, né? Então, muitos que queiram calar a voz da igreja, ela vai prosperar. Que a igreja seja esse Sinai que fumega, sabe? Que você, meu irmão, meu querido, minha querida, seja o Sinai que Deus salvou, sabe? Que Deus separou para que a glória dele se manifeste. Que a voz da sua pregação, da palavra que você conhece e pode estar falando para quem está precisando nesse momento, sabe? Seja forte como o trovão que ecoa e que ecoou lá no Sinai, né? Que seja forte entre os perdidos, onde demônios vão tremer quando ouvir você falar de Deus e vai, sair fora, porque o demônio não suporta a palavra de Deus, né? Seja aquele relâmpago que houve lá no Sinai, que iluminou tudo, né? Que essa luz, essa faísca de luz entre nos lares, entre nas vidas, e que você possa levar essa luz para as pessoas. É esse Sinai que Deus quer de você, que você seja um monte que não se abale, mas que manifeste a glória do seu Senhor e do seu Salvador, né? Perdidos serão salvos se nós começarmos a agir assim. Como um dia eu e você fomos alcançados por alguém que pregou a palavra e orou por nós. Pessoas sentirão o amor do Senhor através da minha e da sua vida. Então, você que acha que Deus não está falando com você, pare e sinta a voz de Deus nesse momento, sabe? Você é especial para Ele, muito especial e importante, Ele se importa sim. Tanto que Ele enviou o Filho dele para morrer por você, aquela morte terrível de cruz, para te dar a salvação. E um dia nós juntos estarmos lá na glória, participando da mesa do Senhor, todos juntos com Ele. Gente, quando que eu penso nisso, eu não me conformo de ver a grandeza de Deus e o amor dele por mim, por você. E muitos não conseguem sentir isso. É tremendo quando nós vemos o amor de Deus por nós. Não esteja ansioso, entrega tudo nas mãos do Senhor, daquele que tem o poder para mudar circunstâncias, mudar teu futuro, o único que pode te dar um escape, uma solução. Ouça a voz do seu Criador, sabe? Se você precisar, se você desejar, procure-nos para conversar, para tirar dúvidas e para orar. Estamos aqui, sabe? Independente de pandemia ou não, nós somos canal de bênção, estamos aqui e pode nos procurar sim, sabe?
nós temos principalmente o grande amor de Jesus em nós, por nós, e esse amor nós queremos levar para as pessoas. As pessoas precisam ouvir as boas novas do Senhor e serem salvas. Nós cristãos temos que ser esse Sinai que fumega, que relampeja, sabe? E que ilumina esse mundo de trevas. É isso que Deus quer falar comigo e com você, meu irmão. Deus te ouve sim, Deus ouve a nós individualmente a todo momento e quer responder. Busque essas maneiras de ouvir a voz de Deus, dê um tempo de qualidade para Ele, pare, sente, fale com teu Criador, fale com teu Deus e sinta Ele cuidando de você. Em nome de Jesus eu profetizo que você será esse Sinai, o Monte Sinai que fumega, que está ali ardendo com o fogo do Espírito Santo, sendo abrasado pela palavra de Deus, levando isso ao mundo, levando isso às pessoas, em nome de Jesus. E que o grande amor do Senhor, que a presença do Deus poderoso esteja na sua vida, da sua família, sabe? Te fortalecendo nesse momento, que você possa entender que Deus cuida de você até enquanto você dorme, porque você é obra-prima dele, precioso do Senhor. Amém? Em nome de Jesus.